Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a este canal. Um dos grandes objetivos desse canal sempre foi falar da literatura referente à espiritualidade, principalmente as viagens astrais. E hoje eu trago para vocês um livro que eu achei interessante trazer um comentário aqui. Depois da vinheta, vamos falar um pouco sobre este livro que trago para vocês. O livro em questão que trago para vocês aqui é o livro do Robson Pinheiro, Desdobramento Astral, Teoria e Prática. É um livro bem grossinho, vocês podem ver aqui, e um livro bem interessante da Casa dos Espíritos, a editora Casa dos Espíritos. Deixa eu botar a partezinha de trás também aqui, que tem a foto do Robson Pinheiro. Vocês devem conhecer o Robson Pinheiro, tem muitos livros muito interessantes, bem interessantes. Sempre ele narra fenômenos de desdobramento astral ou viagem astral. E Robson Pinheiro tem uma pegada nesses livros dele, um pouco mais romantizada, vamos dizer assim, mas sempre muito interessante. Um dos livros que eu gosto muito dele, por exemplo, é o Tambores de Angola. Mas tem outros livros, trilogias que ele faz, realmente muito interessantes e que vai fazendo toda uma análise aí do plano astral, do umbral, etc. É um livro de cunho mais espírita, com pitadas de Umbanda, né? Que o Robson Pinheiro ele tem um conhecimento muito bom e ele faz um trabalho com entidades que também vêm da Umbanda, né? De uma forma mais espírita de tratar a questão. É realmente bem interessante. Bom, este livro aqui, quando saiu, eu fiquei bastante curioso, né? Para ver o que o Robson fala sobre essa questão toda aqui. E então eu acabei comprando o livro e aí comecei uma leitura, né, para ver o que eu achava do livro, né. Bom, primeiro gostaria de falar no aspecto físico do livro, tá? Ele é um livro bastante grosso, como vocês podem ver, uma qualidade muito bonita de capa, né, uma capa muito bonita. E ele segue o padrão dos outros livros do Robson, que também são editados pela Casa dos Espíritos, editora, que eu acho que é uma editora do próprio Robson Pinheiro, né? Aqui. Vocês podem ver que o livro, deixa eu tentar ver se eu consigo trazer um foco melhor aqui. Vocês podem ver que o livro ele tem margens bastante largas aqui no lado, né? Todo ele é assim, né? Margens bastante largas e letras bem grandes, tá? Eu particularmente acho um pouquinho de desperdício de papel, né? Margens aqui que dá tranquilamente 2 dedos de margem, tá? Do livro. Letras bem grandes, deve ser uma fonte 14. E que eu acho bom, porque que pra gente que tem um pouquinho de problema de visão, a fonte 14 é um pouquinho maior, assim, ela se torna agradável para os olhos, né? É bom de ler. Porém, além da fonte 14, o espaçamento é de 1,5, né? Então fica bastante largo o espaçamento, o que acaba ocupando bastante folhas, né? Ocupa bastante folhas, o que torna o livro muito grosso, tá? Também muito caro, né? O livro acaba encarecendo porque são muitas folhas, né? Então acaba encarecendo bastante, né? Então é uma crítica que eu faço aos livros aqui da editora Casa dos Espíritos nesse sentido, né? Obviamente que o que importa é o conteúdo, mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais, ocupar melhor o espaço, né? Para não ter tanto desperdício. Mas isso é muito do gosto, né? Muito do gosto, tem gente que gosta assim, e enfim, né? Quem gosta não tem problema. E a pessoa vai pagar pela quantidade também de folhas aqui, né? O que encarece um pouco o livro, como eu estava dizendo, tá? Eu até demorei um pouco para comprar esse livro porque eu achei ele um tanto quanto caro, né? Mas quando ele entrou numa promoção, eu, pum, correndo comprei, né? E aí fiz a leitura e estou aqui trazendo para vocês. Bom, vamos lá. O livro, ele é
uma transcrição de um curso feito pelo Robson Pinheiro referente à questão do desdobramento astral. Como ele é uma transcrição de um curso, tá? A gente vai achar ali algumas partes do livro muito, por vezes, repetitivas, né? Numa linguagem bastante informal também, e às vezes até parece que o autor ele se perde um pouquinho, divaga muito nas ideias, até porque como é uma transcrição, provavelmente durante o curso ele acaba divagando nas ideias, contando uma coisa aqui, outra ali, perde um pouquinho o fio da meada, não é como um livro normal, onde você cria todo ali um padrão para escrever o livro, né? Segue uma concatenação de ideias e uma linha certinha ali para escrever o livro. Quando você está falando, né, numa palestra, você acaba divagando um pouco mais, né? E o livro tem essa característica, ele divaga um pouquinho, às vezes saindo da temática que seria desdobramento astral e acaba indo para outras temáticas que falam de questões de mediunidade, né? Que é uma característica do espiritismo, a questão da mediunidade, só que eu vejo que por várias vezes ele acaba saindo muito do tema e entrando muito em questões mediúnicas que não seriam exatamente necessárias, embora sejam curiosas e tragam aprendizado para nós, mas não seriam realmente necessárias para a temática do livro, que é o desdobramento, né? Então a gente vê que, às vezes, se você fosse sistematizar aqui e pegar o que realmente importa para a projeção astral, para desdobramento, você tiraria metade do livro, né? Diminuiria metade do livro. Então, porque ele realmente trata de muitas questões aqui que não está ligada diretamente com a viagem astral. Ele fala de visualização criativa, ele fala dos Exus, ele fala de, enfim, de várias coisas. Porém, realmente tem coisas bastante interessantes aqui, né? Algumas coisas que até a gente não vê em outros livros, que ele acaba tocando aqui, né, que tem a ver muito com a prática dele, com a própria experiência dele, com todos esses anos que ele tem de experiência, e que ele coloca aqui nesse livro, e que faz com que o livro acabe se tornando rico nesse sentido, né? Tem exercícios, práticas da questão do pensamento, de como você organizar o pensamento, né? De visualização, etc. Então são várias, ele dá várias dicas interessantes aqui, fala sobre os corpos, enfim, são bastante coisas interessantes que ele traz. Rapidamente vou trazer para vocês aqui, pegando o índice, o sumário aqui, para vocês terem uma ideia, né, do que ele fala aqui. Então ele fala sobre os tipos de desdobramento astral, liberdade da alma e seus limites, fala sobre fenômenos relacionados à projeção astral, então ele fala um pouquinho sobre a experiência de quase morte, o dejaísmo, fala sobre pré-cognição, retrocognição, psicometria, autopsicofonia, fala sobre visualização criativa, sonho versus desdobramento, fala sobre a questão do diário, né? Alguns cuidados preliminares da questão da base física, né? Os métodos aqui de descoincidência, alguns exercícios que ele dá, né? E elementais, a fauna extrafísica, enfim, são muitos assuntos que ele acaba tratando, embora ele não aprofunde nenhum desses assuntos, ele vá um pouco mais na superfície desses assuntos, né? E como eu disse, acaba, às vezes, nessa quantidade de temáticas, ele divaga um pouco, né? E às vezes até meio que se repete algumas coisas, tá? Quando a gente olha, assim, o sumário, a gente vê que ele poderia ter explorado muito mais algumas coisas, né? Mas, enfim, o livro, ainda assim, é um livro que vale a pena ser lido e tem muita coisa interessante para ser estudado aqui dentro, né? E até como pontapé inicial para muita coisa que se quer estudar. O preâmbulo do livro é algo até à parte, né? Que eu gostaria de salientar, que realmente o preâmbulo do livro para mim, tem toda
um valor à parte. Para mim, uma das melhores partes do livro está no preâmbulo, um preâmbulo muito legal, muito bem escrito, que dá alguns puxões de orelha muito bons e nos incita a termos uma organização melhor e maior para realizar as práticas. Ele fala, por exemplo, que a gente tem que separar um dia, alguns dias, para se realizar a prática realmente, né? E não deixar aquela coisa muito à la vontade, né? A gente, hoje eu faço, amanhã eu não faço, hoje eu faço mais ou menos. Não. Tire um dia, tire uma hora, digamos que às 3 da manhã, todas as quintas-feiras, eu vou realizar a prática da projeção astral, faça chuva, faça tempestade, esteja caindo o mundo, eu vou estar ali sentado fazendo a prática. Eu acho muito legal isso aí, que ele sistematiza essa questão aí e nos puxa a orelha para que a gente realmente tenha os nossos horários e o nosso compromisso com a prática. Então, eu achei muito legal esse preâmbulo, uma das partes mais legais que eu achei do livro, tá? Mas, realmente, traz dicas muito interessantes do livro, tá? Digamos assim, eu não colocaria como entre os meus 10 mais, né? Tem livros no quesito projeção astral, tem livros muito bons, porém, eu acho que é um livro que vale a pena ser lido, vale a pena ser estudado, tem muita coisa legal aqui dentro, e eu realmente acho que vale a pena a pessoa tirar um tempo aqui para estudar esse livro, tá? Como eu disse, não para mim, no top 10, né? Tem livros que eu acho que são fundamentais para o estudo da projeção astral, mas todo livro de viagem astral ele merece ser lido, porque sempre traz alguma coisinha que outra muito importante para os nossos estudos. E este livro aqui, na minha opinião, traz muitas coisas interessantes, muitas coisas importantes que merecem ser lidas, que merecem ser estudadas, tá? Então, se você já leu vários livros de viagem astral e está querendo ver algo um pouco diferente, mais espírita, com uma gama grande aí de informações, talvez meio esparsas, mas com uma gama grande de informações, é uma boa pedida. Se você está iniciando no assunto, começando a estudar o assunto, ele também é um livro legal porque ele é básico, né? Ele fala de coisas bem básicas, coisas que a gente está começando, para quem está começando, é muito importante saber. Então aqui ele trata essas questões básicas. Às vezes eu acho que fica um pouco confuso entre a diferença entre aquilo que é anímico e aquilo que é mediúnico aqui dentro, porque ele faz um apanhado muito grande entre essas duas coisas aqui dentro, né? Mas para quem está estudando, eu acho que é legal. Para quem é espírita, também tem bastante coisa que vai gostar muito aqui dentro, né? Para quem não é muito chegado em coisas mediúnicas, talvez vá se cansar um pouquinho com algumas coisas. Mas mesmo assim, é um bom livro, tá? Então fica aqui a minha dica desse livro, também as minhas críticas, né? Umas críticas construtivas e não menosprezando nunca a obra, porque realmente é um trabalho muito legal, um trabalho bem feito, e eu admiro o esforço do autor aqui em colocar a sua experiência aqui dentro, né? Eu acho que Robson Pinheiro ele tem muito a oferecer, os livros dele sempre trazem muitas coisas legais, e eu realmente tenho aqui um grande prazer em estar indicando uma obra deste médium Robson Pinheiro. Fica então aí a minha dica, espero que gostem e se animem a ler esta obra, que é bastante grandinha. Deixa eu ver quantas páginas até para dizer para vocês. São 520 páginas, né? Não é pouca coisa, mas vale a pena. Certo, pessoal? Um grande abraço, paz profunda para todos.